Imagine uma noite chuvosa, daquelas que o céu parece desabar sobre o mundo e você está sozinho no escuro, sentindo o peso invisível de correntes que ninguém mais vê. Correntes que te prendem ao passado, ao medo, à dor que não vai embora. E se eu te dissesse que há uma oração antiga, sussurrada há séculos, capaz de estilhaçar essas amarras como se fossem feitas de vidro? Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Era uma vez, em uma pequena cidade esquecida no interior do Brasil, uma mulher chamada Ana. Ela não era diferente de tantas outras que você conhece. Talvez até se pareça com você. Ana crescia em uma casa onde o silêncio era mais alto que as vozes. Um lugar onde o pai chegava tarde da noite, cheirando a álcool e raiva, e a mãe se encolhia como uma sombra no canto da sala. O ar ali era pesado, impregnado de um cheiro azedo de cigarro velho e lágrimas secas. E Ana, ainda criança, aprendia a prender a respiração para não sentir o pavor que subia pela garganta. Ela sonhava com asas, mas o que tinha eram amarras, invisíveis, mas reais, tecidas de medo e culpa. Aos 10 anos, ela já carregava o peso de promessas quebradas, jurando para si mesma que nunca seria como eles. Mas o destino tem um jeito cruel de nos arrastar de volta ao abismo. Os anos passaram como um rio lamacento, arrastando Ana para um casamento que prometia salvação, mas entregava apenas mais correntes. Seu marido, um homem de sorriso fácil e punhos cerrados, aprendia em uma rotina de humilhações sussurradas, onde cada "eu te amo" vinha seguido de um tapa que ecoava no silêncio da noite. Ana trabalhava em uma fábrica de tecidos, costurando linhas que pareciam simbolizar sua própria vida. Fios entrelaçados, impossíveis de desfazer. Seus dias cheiravam a óleo de máquina e suor, e suas noites eram preenchidas por insônias onde ela se via presa em um labirinto sem saída, o coração batendo como um pássaro engaiolado. Ela tentava rezar, mas as palavras saíam vazias, como ecos em um poço seco. Por que Deus me abandonou? Ela se perguntava, tocando as marcas roxas no braço, sentindo o gosto salgado das lágrimas que caíam sem permissão. As amarras cresciam, dívidas que sufocavam, filhos que via crescerem distantes e um vazio que devorava sua alma aos poucos. Amigos? Eram poucos, e os que restavam viravam as costas, murmurando que ela merecia aquilo por não reagir. Mas como reagir quando o medo é o ar que você respira? Então veio a noite que mudou tudo. Uma noite como tantas, mas carregada de um presságio que Ana não conseguia ignorar. Era uma sexta-feira úmida de verão, o ar grosso como mel, e o marido havia saído para beber com os amigos, deixando-a sozinha com as crianças dormindo no quarto ao lado. Ana sentou-se na cozinha velha, o piso frio sob os pés descalços e o relógio na parede tic-tacando como um coração prestes a parar. Ela pegou o celular navegando sem rumo pelas redes, quando um vídeo surgiu no feed, um homem falando sobre o Salmo 91, com uma voz grave e urgente, como se estivesse revelando um segredo guardado por eras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele recitava, e algo dentro de Ana se quebrou. Não era apenas palavras, era como se uma luz fraca penetrasse a escuridão que a envolvia.
Ela pausou o vídeo, o peito apertado, e procurou a Bíblia velha que a avó lhe dera anos antes, esquecida em uma gaveta empoeirada. As páginas amareladas cheiravam a tempo e promessas antigas, e ali estava, o Salmo 91, como uma âncora em meio à tempestade. Enquanto lia, Ana sentia um formigamento na pele, como se as palavras estivessem vivas, pulsando com uma energia que ela nunca imaginara. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Cada verso era uma lâmina cortando as amarras. O medo do abandono, a culpa que a paralisava, a raiva que a consumia por dentro. Ela fechou os olhos, imaginando-se envolta em asas invisíveis, protegida de setas que voavam de dia e da peste que andava na escuridão. Mas então veio a dúvida, sussurrando como uma serpente: e se não funcionar? E se você for indigna? Ana tremia, as mãos suadas apertando o livro, o suor misturando-se ao cheiro de papel velho. Ela se levantou, caminhando pela casa escura, sentindo o chão ranger sob seus passos, como se o próprio lar conspirasse contra ela. Lá fora, o vento uivava, batendo nas janelas como mãos implorando entrada, e Ana se perguntou se aquilo era um sinal, ou apenas o prelúdio de mais uma derrota. Decidida a testar o poder daquela oração, Ana se ajoelhou no chão da sala, o tapete gasto roçando sua pele, e começou a recitar o Salmo 91 em voz alta, primeiro hesitante, depois com uma força que surpreendeu até a si mesma. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. As palavras ecoavam pelas paredes, preenchendo o vazio, e algo estranho aconteceu. Uma paz quente invadiu seu peito, como um abraço há muito esperado. Mas a noite não terminaria ali. Horas depois, quando o marido voltou, embriagado e furioso por uma briga na rua, ele avançou sobre ela como sempre, os olhos injetados de raiva. Ana, porém, não recuou. Em vez disso, ela sussurrou o salmo baixinho, sentindo uma força invisível erguê-la. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Ele parou confuso, como se uma barreira invisível o detivesse, e pela primeira vez virou as costas e saiu porta afora, murmurando algo incoerente. Ana caiu de joelhos novamente, chorando não de dor, mas de alívio. As amarras estavam se rompendo, uma a uma. Nos dias que se seguiram, a transformação foi sutil, mas inexorável. Ana começou a orar o Salmo 91 todas as manhãs, sentindo o sol nascer como uma promessa renovada, o ar fresco carregando o perfume de flores do jardim que ela havia abandonado. Seus filhos notaram a mudança, o sorriso que voltava aos lábios dela, a voz que não mais tremia. Ela encontrou coragem para pedir ajuda, conversando com uma pastora da igreja local que compartilhou histórias semelhantes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Era como se o salmo fosse uma chave para um reino oculto de proteção, quebrando não só as amarras físicas, mas as espirituais que aprendiam ao desespero. Ana deixou o marido, encontrou um emprego melhor e, aos poucos, reconstruiu sua vida, tijolo por tijolo. Mas nem tudo era paz. Havia noites em que o medo voltava, sussurrando dúvidas, e ela se via novamente no labirinto. Nesses momentos, ela recorria ao salmo, sentindo as palavras como uma armadura, repelindo as sombras que ameaçavam engoli-la. E então veio a reviravolta que ninguém esperava.
Uma carta chegou pelo correio, anos depois, do pai que ela havia deixado para trás. Tremendo, Ana a abriu, o papel fino rasgando com um som que ecoou em sua mente. Dentro, palavras tortas, escritas com mão trêmula. Filha, eu li o Salmo 91 em uma cela fria, e ele me salvou do abismo que eu mesmo criei. Perdoe-me. Era como se o ciclo se fechasse, as amarras finais se dissolvendo em um mar de perdão inesperado. Ana chorou, não de raiva, mas de uma compaixão que a libertava completamente. Ela visitou o pai na prisão, e ali, juntos, oraram o salmo, sentindo o peso do passado evaporar como névoa ao sol. Agora imagine se essa história não fosse apenas de Ana, mas sua. As amarras que te prendem, o vício que não solta, o luto que sufoca, o medo que paralisa, podem ser quebradas. O Salmo 91 não é apenas palavras, é uma arma divina, um escudo contra o invisível. Recite-o comigo agora, sinta o poder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Você sente isso? O tremor nas palavras, a promessa que ecoa? Essa oração quebrou as amarras de Ana e pode quebrar as suas. Se essa história te tocou no fundo da alma, é porque ela precisava chegar até você hoje. Comente abaixo, já vivi algo assim? Ou compartilhe com alguém que precisa dessa libertação. E se tiver coragem de enfrentar suas próprias sombras, inscreva-se no canal, porque mais segredos como esse estão por vir.